Meus irmãos, um líder deve ter o seu coração alinhado com o coração de Deus, sendo obediente aos princípios da palavra de Deus. Nesta aula iremos falar sobre a liderança de Davi, as principais características de um líder segundo o coração de Deus. Meus amados irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor. Estamos nessa feita comentando sobre a lição de jovens nesse quarto e último trimestre de 2022. Quero convidar você a pegar a sua lição nesse trimestre. Estamos falando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Hoje vamos falar sobre a lição de número 7, que tem como tema a liderança de Davi. Nesta feita, queremos já agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José Lucena, pastor presidente da Convenção de Abreu Lima em todo o estado de Pernambuco, que tem dado um grande apoio à obra do Ministério da Palavra. Queremos também ser grato ao nosso superintendente, pastor Renato Torres Moon. Queridos irmãos, queria que você lesse conosco aí, pegue a sua lição, o texto principal, que diz assim: "E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração." Isso está em Atos, capítulo 13, verso 22. O resumo da lição diz o seguinte: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Uma das maiores qualidades da característica de um líder é ter o coração alinhado com Deus. Se Deus mandou ele fazer, ele faz. Se Deus não mandou ele fazer, ele não faz. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importante no Antigo Testamento. Um dos maiores líderes de Israel, até hoje, ele é conhecido como o grande rei. Um menino que foi separado por Deus do seio de sua família, escolhido, ungido para liderar um povo e que deixou um legado grande, um legado inesquecível para toda a nação de Israel e um grande exemplo para todos os povos até hoje. Não teve rei em Israel como Davi. Não teve liderança no mundo como Davi. Não teve homem temente, adorador e líder como Davi. É sobre este homem que iremos falar no dia de hoje. A leitura da lição dada pelo nosso comentarista, se encontra o texto bíblico, 1 Samuel 16, do verso 1 ao verso 7. Primeiro tópico da lição: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Primeiro subtópico: Davi, um filho obediente. Davi, pastor de ovelha, obediente e músico. Ajudava o pai em todas as tarefas da casa. Não cogitava nem questionava o seu pai em tudo que era ordenado a fazer. Obediente a Deus, obediente ao pai, temente, adorador, trabalhador. Estava sempre pronto a servir. Era aquele que cuidava das coisas da casa e cuidava dos trabalhos, dos afazeres do seu pai. Cuidando de ovelhas por trás da casa do pai, as malhadas, as que não tinham valor, mas mesmo assim, cuidando daquilo que não tinha valor para a sociedade, ele cuidava com muito zelo e afinco, com dedicação, com obediência, porque era o pai que mandava. Então, a estrutura do caráter de Davi foi forjado dentro da família de Davi. A sua obediência foi forjada dentro da família de Davi. Ele aprendeu com o pai a ser um filho obediente, a ser um crente temente a Deus e a fazer tudo sem murmurar. É por isso que até hoje nós conhecemos Davi como o grande salmista, o grande adorador. Foi um dos que escreveram a maioria dos salmos. Sabemos que os salmos não foram escritos só por Davi, mas a maioria dos salmos, sim, foi Davi que escreveu, o hinário dos judeus. E eu separei aqui: Davi teve o caráter forjado no seio da família, sempre ajudou o pai com os afazeres, dedicado e obediente. Quando Deus chama Davi para ser líder do povo, Davi era o único que estava trabalhando. Deus, jovem, não tem negócio com o preguiçoso. Deus chama
Samuel e diz que tem escolhido da família de Jessé um rei para liderar o seu povo. Manda Samuel ir até Jessé. Samuel vai à casa de Jessé e lá ele começa a chamar os filhos de Jessé para ungir. Todos os outros filhos que eram guerreiros, eram alistados no exército de Israel, estavam em casa. E ele chama um por um, e todos eles vêm, Deus dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. E quando se acaba os mancebos, Samuel pergunta se não existe mais alguém. E aí Jessé se lembra de Davi, o único trabalhador, o menor da família. O menor de todos, em estatura, em idade. Alguém talvez olhasse para Davi e não dava nada, mas era obediente, era temente e trabalhador. Estava no campo trabalhando. E aí Samuel usa a palavra dizendo, mande-o chamar, e ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Jovem da casa do Senhor, fique atento a quem está do seu lado para lhe ensinar. Se é preguiçoso, se é desobediente, se não dá valor às coisas de Deus. Davi aprendeu na sua família que há um Deus que tudo pode e tudo vê. E ele, como servo de Deus, obediente e temente, servia a Deus com alegria e obedecia aos seus pais. Deus não tem negócio com preguiçoso. Deus só chama trabalhadores. Deus não tem negócio com desocupado. Eu nunca vi Deus chamar um desocupado. Não é desculpa para nós não fazer a obra, não liderar algo na casa do Senhor, porque temos um afazer pessoal. Não. Davi, quando foi chamado, estava trabalhando em obediência ao seu pai. Independente se os irmãos estavam ou não, Davi fazia a parte dele. Olha o que eu separei aqui, 1 Samuel 16, o 11 ao 13. Veja o que aqui vai dizer a palavra do Senhor. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Deus não tem negócio com preguiçoso. Davi estava trabalhando quando Deus o chamou. E o interessante é que Davi estava no campo. E Deus, sendo onisciente, poderia ter mandado Samuel ir direto ao campo para ungir Davi no campo. Mas Deus começa o ministério de um líder dentro da casa dele. Por isso que Deus manda chamar Davi para vir dentro de casa, para ungir ele dentro de casa, para mostrar que um filho obediente aos pais, um filho temente a Deus, um filho que não murmura, mas obedece, ele é honrado dentro da sua casa. Todo ministério, jovem, ponha isso na sua cabeça, começa dentro do seu lar. Se você é um jovem desobediente e rebelde dentro da sua casa, Deus não tem negócio com você para liderar na casa dele. Aprendemos a ser líderes dentro de casa. Não tem negócio com preguiçoso. Ele só teve um encontro com a maior vitória da sua vida, a vitória que é conhecida até hoje por crianças e adultos por obedecer às ordens de seu pai. Davi só ficou conhecido até hoje com a maior vitória de um menino na Bíblia, porque ele estava obedecendo ao seu pai. História essa que Davi vence um gigante, conhecido por crianças, adolescentes, jovens e adultos até hoje. A grande batalha de um menino com um gigante, Davi e Golias. Mas essa história só aconteceu porque Davi obedeceu ao seu pai. Davi estava em casa, os seus irmãos estavam na guerra, e o pai disse, Davi, leva comida para teus irmãos, leva queijo para o rei, e vê como é que estão os teus irmãos. Se Davi fosse um menino rebelde, ia dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eles estão na guerra, a gente está aqui em paz, eu não vou. Não, como muitos fazem, em desobediência aos pais. Mas Davi
era obediente ao pai. E por ser obediente ao pai, os propósitos de Deus vinham em direção a Davi, porque Deus só tem negócio com quem é obediente. Deus não tem negócio com rebelde. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Samuel 17, 17 e o 18, para você dar na sua sala. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te, para teus irmãos um êfade deste grão tostado e estes 10 pães, e corre, e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Davi não cogitou. Atravessou o deserto com aqueles pães e aquele queijo, e levou mantimento para seus irmãos que estavam na guerra, em obediência ao seu pai. Deus não usa... Deus não usa qualquer um. Primeiro eu tenho que ter posição. Quem não precisa ter cargo. Ele é líder e pronto. Deus não usa, Deus vai me usar quando o pastor me colocar numa liderança, Deus vai me usar quando eu for consagrado na casa do Senhor, Deus vai me usar quando eu estiver na liderança de alguém. Não. Se você não precisa ser líder para fazer. Quem é líder não precisa ter posição para fazer algo na casa do Senhor. Ele faz porque ele ama, ele faz por devoção, ele faz porque ele gosta, ele faz por obediência, ele faz. Ele não precisa ser para fazer, ele faz porque ele já é. Não é o título que vai dizer quem você é. Muitos dizem, quando eu for consagrado, aí eu faço. Esse não serve para ser consagrado. Quando eu for colocado como líder, eu faço. Esse não serve para ser líder. Não serve para ser líder. Davi já fazia, já obedecia e temia a Deus antes de ser chamado por Deus. Este é o verdadeiro líder. Ele tem dentro dele a convicção de que foi chamado para servir. Segundo subtópico, Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Desprezado por todos, mas escolhido de Deus. 1 Samuel 13, 13 e 14. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. 1 Samuel 13, do 13 ao 14. Então disse Samuel a Saul, agistes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que lhe seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Acabamos de falar no primeiro tópico que Deus não tem negócio com desobediente. Saul já era rei, já estava liderando o povo, mas na desobediência perdeu o seu reino, perdeu a presença de Deus, perdeu a comunhão de Deus, perdeu a aprovação de Deus. Então você não tem que ser para poder fazer, você tem que fazer para poder ser. Então Deus escolhe a Davi no lugar de Saul. E olha a expressão que é o próprio Deus que diz, já escolhi um que é segundo o meu coração. Deus envia Samuel à casa de Jessé. É Deus quem escolhe, pois ele sonda as intenções dos nossos corações. É Deus que escolhe. Você depois lê Jeremias 17:9. Deus é quem escolhe o líder. Não pela aparência, não pela estatura, não pela situação financeira, não pela classe social, mas pelas intenções do coração. É Deus que sonda. Ele sabe quem coloca lá. Irmão Edmar, mas colocou Saul e deu errado. Não. Deus colocou Saul para que Saul pudesse dar certo, mas Saul fez escolhas erradas. Não foi Deus. Saul que escolheu errado o que fazer. Somos nós. Deus nos dá a oportunidade porque nos ama e é misericordioso. Mas somos nós que fazemos as escolhas certas ou erradas. Davi errou diversas vezes, mas tinha um coração contrito e arrependido. Se arrependia quando errava.
E isso é o que agrada a Deus. Já Saul, quando errava, ficava soberbo, achava que o erro dele não era nada, não fazia mal, Deus não estava ligando para isso. E esse é um grande erro de um líder. Líderes não são perfeitos, são homens falhos, mas que tenham arrependimento dos erros e que Deus é misericordioso para nos perdoar e nos pôr de pé, para continuar a liderar o seu povo. Eu separei aqui. Deus fez promessa ao seu ungido, Salmo 89, 3 e 4, depois você lê. Jonatas reconheceu o chamado de Davi. Estamos falando que Davi foi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. O próprio Jonatas, filho de Saul, reconheceu o chamado de Davi. 1 Samuel 23, 17. O próprio Saul reconheceu o chamado de Deus na vida de Davi. 1 Samuel 24, 20. Abigail, filha de Saul, esposa de Davi, futuramente foi esposa de Davi, reconheceu o chamado de Davi. 1 Samuel 25, 28 ao 30. Ou 28, 30. Davi foi um líder escolhido por Deus. Irmãos, como é bom quando Deus confirma o seu chamado na nossa vida. Temos que ter convicção do chamado de Deus como líderes. Não podemos deixar a dúvida entrar em nossos corações. Se você observar as cartas de Paulo, a maioria das cartas de Paulo, Paulo começa a sua carta escrevendo assim, sempre nos primeiros versículos. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escolhido por Deus. Paulo, chamado por Deus para exercer uma grande obra. Então, Paulo tinha convicção do seu chamado. Um líder não pode ter dúvida do seu chamado. E não somos nós que dizemos, somos chamados. Não, o povo reconhece o chamado de Deus na nossa vida. Como Saul reconheceu, como Jonas reconheceu, como Abigail reconheceu, como Samuel reconhecia o chamado de Davi na vida dele. E o próprio Davi sabia desse chamado, tinha convicção do seu chamado. Tópico 3, subtópico 3. Davi, um líder com muitas qualidades. Davi teve erros e acertos, mas muitas são as suas qualidades. Qualidades espirituais saudáveis e qualidades de humilde. Não existe líder perfeito. Sempre vamos ter as nossas falhas, mas as nossas qualidades têm que superabundar as nossas falhas. Tem que superar as nossas falhas. Davi tinha defeitos? Tinha, mas as suas qualidades se destacavam como um líder espiritual que conduzia o povo num governo que tinha um punho e um pulso firme para reger o povo na presença de Deus e na obediência do Deus verdadeiro. Como homem espiritual, como líder espiritual, conduziu ao povo a sempre adorar a Deus, a sempre estar na presença de Deus, a sempre venerar o Deus verdadeiro que libertou Israel do cativeiro do Egito. Então, Davi tinha suas qualidades. Humilde, tratava os seus liderados como de igual para com ele. Não tinha diferença no tratado. Era humilde, reconhecia os seus erros. Davi foi um grande exemplo de líder. Veja o que é que vai dizer 1 Samuel 18, 23. Essa aqui eu quero ler. 1 Samuel 18, 23. Olha o que é que vai dizer a palavra do Senhor. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, parecei-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem, pobre e desprezível. Davi reconhecia as suas limitações. E dizia, parece ser certo eu, pobre e desprezível, ser genro de um rei? Davi não tinha soberba, Davi era humilde, sabia o lugar dele, que como líder possamos exercer o papel e a vocação de liderança, conduzindo o povo a Deus, mas que não venhamos deixar essa função que exercemos, esse cargo que exercemos, nos fazer soberbo, achando que é melhor do que alguém. Não, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais perante o Senhor. Alguns com as funções de responsabilidade maiores, outros com funções de responsabilidade menores, mas somos todos iguais. Todos vamos para o mesmo céu, todos servimos ao mesmo Deus. O reino não é meu nem é teu, jovem, o reino é de Deus. Somos apenas servos. Vamos agora entrar para o subtópico da lição. Tópico 2.
a liderança de Davi. Primeiro subtópico, uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi sempre reconheceu a importância do Espírito Santo na vida dele. Não existe liderar nada na casa do Senhor sem a presença de Deus, sem o dono da obra, sem um dono do reino, sem um dono da igreja. E Davi reconhecia que para liderar o povo, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Davi, em seus erros, quando pecou, porque eu disse aqui que Davi, ele tinha seus defeitos, como todos nós temos, não existe líder perfeito, mas Davi, quando pecou, ele teve um arrependimento profundo no Salmo 51, depois você lê, e vai ver Davi arrependido e pedindo misericórdia a Deus. Mas uma das palavras que mais chama a atenção no Salmo 51, do arrependimento de Davi, é Davi dizendo: não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito, não tires de mim a tua presença. Davi oferece o reino, oferece: tire de mim tudo o que tu quiseres, mas não retires de mim o teu Espírito. A importância que Davi dava à presença do Espírito. Por quê? Porque Davi teve a experiência de um homem sem o Espírito de Deus. Davi tocava a harpa para Saul quando Saul estava perturbado, quando os demônios perturbavam a Saul. O Espírito de Deus havia se afastado de Saul, e Saul ficou cheio de demônios perturbadores. E Davi tinha que tocar a harpa, cantar hinos de louvores a Deus para que Saul se acalmasse, tivesse uma fração de paz. Então Davi presenciou, teve uma experiência viva na vida dele de um homem sem a presença de Deus. Aquilo serviu de experiência para Davi, para que ele entendesse que o homem sem Deus não é nada. Uma liderança sem Deus é uma liderança fracassada. Uma liderança sem o Espírito Santo é uma liderança carnal, humana. E Davi entendeu isso. E ele sempre clamou a Deus para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para conduzir o povo, conduzir a obra de Deus, conduzir a vontade de Deus, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Esta é uma das grandes características de um líder na casa do Senhor. Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma liderança sem a presença, sem o Espírito de Deus, é uma liderança fracassada. Subtópico 2. Uma liderança centrada em Deus. Davi entendeu que Deus era a sua fonte de vida e de uma liderança sadia. Por isso ele sempre honrou a Deus. 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Olha o que Davi diz. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém, por certo, presso tu comparecei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que me não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Tinham cogitado de Davi não oferecer nada a Deus, e Davi disse: porventura eu, servo do Senhor, não vou oferecer nada ao meu Deus? E ofereceu bois e prata para o holocausto e para a festa ao Senhor. Então Davi reconhecia que tudo que ele tinha provinha de Deus. Tudo que ele fazia era Deus que o orientava. Davi tinha a intenção de construir o templo o templo do Senhor em Jerusalém. Mas Deus disse que ele não ia construir por ter sangue nas mãos. Mesmo assim, Davi juntou ciclos e ciclos de ouro, madeira, materiais, prata, para a construção do templo, e entregou ao seu filho Salomão com uma sabedoria incrível. Davi disse: eu não posso construir, mas eu quero contribuir para a obra da construção do templo, da casa do meu Deus. Reconhecendo que ele só era rei por causa de Deus, reconhecendo que ele só era um grande líder por causa de Deus, reconhecendo que ele só tinha sucesso no seu governo por causa de Deus. Coração grato, um coração que tinha agradecimento e reconhecimento ao Deus que servia. A batalha com Golias, ele atribuiu a vitória e confirma a confiança em Deus. 1 Samuel 17, 26.
Olha o que é que vai dizer. 1 Samuel 17, verso 26, ele contribuindo à vitória dele, a Deus. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi disse, ele está enfrentando não é a nós, mas é o exército do Deus vivo. Ele atribui a vitória a Deus. Davi reconhecia que a sua vida deveria ser centrada em Deus. Deus deveria ser o centro de tudo para a sua vida. Subtópico 3. Uma liderança com foco em pessoas. Sua liderança foi marcada pela empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, saber o que o outro está sentindo. Davi não era um líder egoísta. Davi sempre pensou nos seus liderados. Davi sempre teve sentimentos pelo seu liderado. Se o liderado estava triste, ele se alegrava. Se o liderado estava triste, ele se entristecia e tentava resolver. Se o liderado estava alegre, ele se alegrava. É o que Paulo escreve. Se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Esta é a função de um grande líder. Se teu liderado está triste, chora com ele. Se teu liderado está alegre, se alegre com ele. Davi tinha empatia. Ele sentia a dor do seu próximo. Ele sentia a dor da sua liderança. Ele procurava estar junto e compartilhar as suas alegrias e as suas dores com todos. Tratava tudo e todos de igual para igual. O bom líder, ele se importa com pessoas. Ele observa e cuida do seu liderado. Um bom líder, ele não está preocupado em ter êxodo, em ter sucesso no seu departamento, naquilo que ele lidera. Não, ele não está se preocupado. Essa é a função dele, é que o departamento vá bem. Mas para que o departamento vá bem, ele precisa da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ser obediente para que a presença de Deus esteja com ele. Mas ele tendo a presença de Deus com ele, ele sendo cheio do Espírito Santo, ele não se preocupa só com o seu departamento e o nome do seu departamento. Ele se preocupa com as pessoas que fazem parte do seu departamento. Este é o bom líder. Ele está preocupado com pessoas e não com posição. Vamos agora para o tópico 3 da lição. Tópico 3 da lição. Aspectos práticos da liderança de Davi. Primeiro subtópico. Um líder que soube honrar as alianças. Um líder que soube honrar as alianças. Davi procurou honrar as alianças que fazia. Afinal de contas, servimos ao Deus de aliança. Hebreus 9, verso 15. Davi nunca quebrou uma aliança. Era um crente de palavra. Era um líder que honrava aquilo que falava. É o que Jesus nos ensinou. A palavra de um crente, a palavra de um líder, a palavra de um salve tem que ser sim, sim e não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, uma das maiores características de um líder é ele ter palavra. É ele andar na verdade. É ele andar com singeleza de coração. Se dá para fazer, diga que dá. Se não dá para fazer, diga que não dá. Essa geração está acostumada com uma mentira doce. Gostam de ouvir mentiras doces, que descem como mel, e rejeitam verdades duras. Mas é melhor a verdade dura, que lhe conduza para o caminho da justiça e o caminho de Deus, do que uma mentira doce que lhe conduza ao abismo. E Davi, ele tinha palavra sincera, era sim, sim, não, não. Não quebrava aliança. Se fizer aliança, fizer acordo, o que é aliança? É pacto, é acordo, é contrato. Se você, jovem, fizer aliança, seja lá com quem for, fizer um contrato, um pacto, seja lá com quem for, um acordo, honre seu acordo. Seja crente em Jesus, aleluia. Seja fiel à palavra. Cumpra suas alianças. Eclesiastes vai dizer que se você votar e não cumprir o voto, é melhor que não tivesse votado. É mais vantajoso você não votar, não fazer aliança, do que fazer e não cumprir. Então, Davi, um líder que soube honrar as suas alianças.
Subtópico 2, um líder justo. Davi clamava para andar na justiça. Olha o que ele vai dizer no Salmo 23, muito conhecido de todos nós, até as crianças, hoje nas escolas dominicais, recitam o Salmo 23. Olha o que Davi vai dizer, Salmo 23, verso 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Davi clamava para andar na justiça. Pedia a Deus, Deus refrigera minha alma, me traz paz, me traz equilíbrio, me traz eloquência e me guia pela vereda da tua justiça. Eu quero ser justo. Ser justo é muito diferente de ser bom. Tem muita gente boa fazendo injustiça. Para ser bom por um amigo, ele comete injustiça com o outro, ele não pesa por igual. E Deus é justo. É necessário que nós, jovens, sejamos justos. Andamos em justiça. Na hora de julgar um fato, um caso, não venhamos pesar sobre a balança a amizade, o afino, a intimidade, o relacionamento com alguém em prol do outro. Não. Na hora de ser justo, tem que ser justo. Imparcial. E Davi era justo. Não confunda justiça com bondade. Não confunda justiça com bondade. Davi reparte os despojos das batalhas de igual modo. 1 Samuel 30, 24. Venceu uma batalha, ficou alguém resguardado, guardando, segurando os materiais bélicos, alimentos do exército, e outros foram para a batalha, para a frente da batalha. Quando Davi ganha a batalha com seu exército e pega todos os despojos, porque era costume da época, nas guerras, Davi pega todos os despojos e diz, nós vamos repartir de igual modo, tanto quem foi para a batalha como quem ficou guardando os nossos pertences. Porque se eles não guardam lá, nós não viríamos para a batalha, íamos perder aquilo que nos sustenta, que nos alimenta. Então é de igual, é justiça. É justiça. Foi o que Jesus falou sobre a vinha, que um chegou de 9 da manhã, outro chegou de meio-dia, outro de 3 da tarde, e todos receberam iguais. Isso é a justiça de Deus. Não é porque eu fiz mais, eu fiz menos, eu vou receber. Não. Não. Por que não? Porque o reino é um só. Se eu fiz aqui, se eu fico só na porta da igreja recebendo os irmãos, e você é quem está pregando, para Deus nós temos o mesmo valor. Aleluia. Para Deus nós fazemos a mesma obra, porque o reino é dele, é um reino só. Não tem desigualdade. Você não é maior do que eu, nem eu sou maior do que você, não. Façamos a obra, sejamos líderes na casa do Senhor, sabendo que Deus é justo. Então sejamos justos para com o nosso próximo. Subtópico 3 e o último tópico dessa lição de número 7. Um líder segundo o coração de Deus. Em Atos 13, 22, vamos ler. Atos 13, verso 22. Você pode ler esses versículos na sua sala, professor. Atos 13, verso 22. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Primeiro Deus diz que achou, e não se acha o que está fácil, se acha o que se procura, o que está difícil. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus o achou, no meio de milhares. Deus achou a Davi. E olha o que é que ele vai dizer, o interessante, porque Davi, alguém pergunta assim, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? O versículo responde, está aqui, ó, no final do versículo, ó, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, olha por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, que executará toda a minha vontade. Ei, jovem, quer ser segundo o coração de Deus? Seja obediente. Faça a vontade de Deus e não a sua. Quer ser segundo o coração de Deus, quer estar alinhado com a vontade de Deus. Ser segundo o coração de Deus é uma pessoa que está alinhada à vontade de Deus. Ele pensa igual a Deus. Ele faz aquilo que Deus manda. Ele obedece a Deus. O seu coração está alinhado com os desígnios do Senhor. Seja um jovem segundo o coração de Deus. Alinhe o seu coração com a vontade do Eterno e tudo prosperará na tua vida, jovem. Professor, destaque isso na sua sala. Que um homem, um jovem, um líder segundo o coração de Deus é aquele que obedece os princípios e a palavra do Senhor. Não tem como fugir disso. Ele reconhecia que tudo nele dependia de Deus.
Ele reconhecia que nada era mérito dele, mas tudo provia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus prospere o seu ministério. Que as mãos do Eterno estejam sobre a tua vida e a tua família. E tu prospere de geração em geração sobre a terra, até que o Senhor venha. Que Deus abençoe, jovem, a vocês, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.